Dê lembranças ao seu pai morto, sua inútil. Com essa provocação venenosa, Grant chutou Avery, a garota negra com deficiência da Oak Creek High, para fora da borda de um penhasco rochoso. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que nenhum adolescente deveria possuir. Por meses, os valentões zombaram dela, isolaram-na e a chamaram de lixo. Mas ninguém poderia imaginar que o ódio deles chegaria ao ponto de uma tentativa de assassinato. No exato momento em que a cadeira de rodas despencava em direção às rochas pontiagudas, 2 Hells Angels rugiram das sombras, dando início a um resgate frenético e desvendando os segredos enterrados de uma cidade envenenada. Que tipo de escuridão leva adolescentes a silenciar uma colega com tamanha violência? E como as garotas frágeis sobreviveram? Se você quer ver mais, não deixe de clicar em inscrever-se e juntar-se à nossa comunidade. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Na Oak Creek High, a misericórdia estava à venda e Avery Johnson nunca podia pagar por ela. Sua cadeira de rodas deslizava pelos corredores polidos, as rodas de borracha, sussurrando segredos que apenas os indesejados conseguiam ouvir. Oak Creek era uma cidade mineradora onde o dinheiro cheirava a poeira de calcário, e os pobres podiam se engasgar com isso. A própria escola parecia uma fortaleza. Faixas de campeonatos de futebol pendiam acima de armários rachados, mas nem mesmo os troféus conseguiam distrair das fronteiras invisíveis que dividiam ricos e pobres, negros e brancos, força e vulnerabilidade. Avery, 16 anos, negra paralisada da cintura para baixo, era o alvo mais fácil da cidade. Seus olhos eram atentos, sempre procurando saídas e sombras. Ela vestia a esperança como outros vestem casacos no inverno fina, surrada presa a ela por um único botão. Naquela manhã, ela chegou ao seu armário antes da emboscada. Grant Sterling, o filho loiro do dono da pedreira, descia o corredor com Harlon Brooks, um garoto com o sorriso de quem nunca pagou pelos próprios erros. O barulho das risadas deles rasgou a manhã. Ei, quebra-molas, latiu Grant, parando bem na frente da cadeira de Avery. Harlon, mastigando a ponta de um passe de corredor, circulou por trás. Ambos vestiam jaquetas do time distintivos de imunidade, num lugar onde o privilégio era a única moeda que importava. Avery ergueu o olhar desafiadora. Sai. Grant abriu um sorriso largo e frio. Você conhece as regras. As faixas são para alunos de verdade? Lixo fica perto das caçambas. Ele se virou para Harlon, que já segurava uma bandeja da cantina cheia de restos do almoço de ontem, leite, molho, algo cinza e indefinível. Antes que Avery pudesse se preparar, Harlon despejou toda a sujeira no colo dela. O líquido espirrou pelo jeans, encharcou a mochila, escorreu entre os raios da cadeira de rodas. Um silêncio caiu sobre o corredor. Dezenas de olhares se voltaram para ela e logo se desviaram. A única pessoa que parou foi a senhorita Tilden, uma professora de história perto da aposentadoria. Ela observou o coração disparado e então, com um leve balançar de cabeça, entrou na sala de aula e fechou a porta atrás de si. Poder ali significava silêncio. Acho que é isso que acontece com mercadoria defeituosa, zombou Grant aproximando-se. Ele se inclinou para que só ela ouvisse a voz gelada. Meu pai diz que casos de caridade como você puxam a cidade inteira para baixo. Você vai causar problemas, Avery. Ou da próxima vez são as escadas. Alguém riu. Um som agudo e feio. Uma garota com uniforme de líder de torcida cobriu a boca, os olhos brilhando. Avery sustentou o olhar até que a garota desviou subitamente, fascinada pelas próprias unhas. Um a um, a multidão se dispersou, abandonando-a numa poça de sujeira e humilhação. Os dedos de Avery tremiam enquanto ela recolhia cadernos encharcados do colo. Sua mente gritava para revidar, mas ela sabia melhor. Em Oak Creek, uma palavra fora do lugar podia custar mais do que a dignidade. Ela se dirigiu ao banheiro, as rodas deixando um rastro pegajoso. Dentro do cubículo apertado, Avery esfregou as mãos sob a água gelada, observando manchas antigas rodopiarem pelo ralo.
Seu reflexo no espelho lascado devolveu-lhe lábios cerrados e bochechas marcadas de sujeira. Ela piscou forte, recusando-se a chorar onde alguém pudesse ouvir. Não ali. Chegou a hora do almoço e ela comeu sozinha numa mesa próxima à saída. O celular vibrou, a mãe checando do hospital. Te amo, A. Não esqueça os remédios. Vou me atrasar de novo hoje à noite. Avery respondeu. Estou bem. Uma mentira. Terminou a refeição em silêncio, consciente dos assentos vazios ao redor. Ninguém se sentava com a garota da cadeira. Não mais. O dia se arrastou cada aula, um desfile de escadas frias, insultos sussurrados e esbarrões deliberados no corredor. Grant e Harlan, sempre perto o bastante para lembrá-la de que não havia canto seguro ali. Até os professores, percebendo para onde soprava o vento, registravam suas ausências, mas nunca seus hematomas. Quando o sinal final tocou, Avery esperou os corredores esvaziarem antes de se mover. Ela se conduziu para fora, o ar cortante com o cheiro de escapamento de caminhões e grama recém-cortada. Os ônibus amarelos rugiram ao partir, as risadas flutuando pelas janelas abertas. Avery observava invisível para o mundo. Seguiu o caminho de casa com os braços doloridos. A casa dos Johnson era pequena, com a pintura descascada, a varanda irregular, e o quintal da frente espalhado de brinquedos esquecidos de um tempo melhor. Lá dentro, o silêncio parecia absoluto. O único som era o tic-tac do relógio e o bater das rodas dela no velho piso de madeira. A mãe de Avery, Vivian, trabalhava à noite como enfermeira no hospital do condado. Na maioria das noites, ela saía antes do pôr do sol e voltava ao amanhecer com os olhos marcados pelo cansaço, mas sempre carinhosa com Avery. Naquela noite, Vivian já havia deixado um prato de comida na geladeira e um bilhete perto da porta. Seja forte, meu amor. Eu te amo. Avery entrou na sala, o olhar pousando sobre a lareira. A fotografia a encarava de volta, uma família congelada em dias mais felizes. O pai sorrindo os braços, envolvendo uma Avery mais jovem ainda de pé. Ela estendeu a mão e tocou a moldura, deixando os dedos seguirem o contorno do rosto do pai. Ele havia morrido 2 anos antes, um acidente, cochichavam as pessoas. Bêbado na pedreira. Oak Creek não se importou em perguntar mais. Para Avery restavam apenas memórias e um lugar vazio à mesa do jantar. Ela se sentou em silêncio. O peso do luto e do isolamento pressionava até que ela não conseguiu mais segurar. Os soluços rasgaram-lhe o peito, primeiro contidos, depois fortes, sacudindo-lhe os ombros. Ela se lembrou de risadas de churrascos no quintal, do aperto quente da mão do pai, quando ele a girava na grama. Mais tarde, no banheiro, Avery esfregou da pele a sujeira do dia. Encarou-se no espelho, o maxilar tenso, as bochechas ainda manchadas. Com a mão trêmula, limpou o último resíduo de molho seco do queixo e sussurrou. Pai, eu queria que você estivesse aqui para me proteger. Mas Avery não fazia ideia. Um segredo sobre a morte do pai a aguardava nas sombras, pronto para despedaçar tudo o que ela pensava saber. A punição por ser um problema na Oak Creek High era sempre trabalho extra. Avery conduzia-se pelos corredores dos fundos com um balde de plástico equilibrado nos joelhos e o cabo do esfregão preso ao ombro. Aquilo não era detenção. Era exílio entregue sob o sorriso gentil do vice-diretor Harris, que insistira discretamente que contribuir para a comunidade escolar era uma honra até para alunos em circunstâncias especiais. Avery entendia. Era apenas mais uma forma de mantê-la invisível, longe das multidões, fora de vista. O ar no corredor dos fundos era pesado, com o cheiro azedo de suor e mofo. Ele passava pelo vestiário masculino, um lugar que ela normalmente evitava, mas naquele dia estava atrasada para terminar suas rondas. Ela hesitou, depois seguiu em frente, ansiosa para acabar antes que o caos do pós-aula começasse. O corredor estava vazio, ou assim ela pensou. Uma explosão de risadas grosseiras e cortantes ecoou por trás da porta do vestiário meio fechada. Avery parou. Ouviu vozes familiares cruéis. O tom nasal de Harlan saiu para fora. Você viu a cara dela hoje.
Juro que quase fiquei com pena. Quase. A resposta de Grant cortou o ar encharcada de arrogância. Ela é como uma barata. Continua rastejando de volta. Não importa o quanto você pise. Amanhã, disse ele, acho que a gente arma o alarme de incêndio e a tranca no depósito do zelador. Vamos ver quanto tempo ela aguenta sem ajuda. Harlan deu uma risadinha. Você acha mesmo que ela vai quebrar? Ela já está quebrada, Harlan. Esse é o ponto. A gente só vai tornar oficial. Avery apertou o esfregão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Queria ir embora, bloquear aquelas palavras, mas algo a prendeu ao lugar. Ela ouviu a respiração curta. Houve um barulho súbito lá dentro. As vozes baixaram, depois subiram novamente, agora mais quietas, conspiratórias. A voz de Grant ficou grave. Esquece isso. Eu tenho algo melhor. Um baque. O rangido de um armário. E então, o sussurro triunfante de Grant. Dá uma olhada nisso. Harlan pareceu confuso. O que é isso? Um caderno velho. O tom de Grant escorria desprezo. Não é qualquer caderno, gênio. É o livro de registros que o velho Johnson sempre carregava na pedreira. Aquele que meu pai disse que podia arruinar tudo se viesse a público. O coração de Avery martelava no peito. Ela se esforçou para ouvir cada palavra. Grant folheou as páginas, o papel farfalhando. Ele achava que podia expor meu pai. Todas aquelas vezes que ameaçou mandar isso para o condado. Pena que não teve a chance. Harlan assobiou, meio impressionado, meio assustado. Você quer dizer... Grant riu. Um som gelado sem nenhum remorso. Digamos apenas que meu pai garantiu que Johnson levasse seus segredos para o túmulo. Sem livro de registros, sem história, sem problema. A cabeça de Avery girou. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu pai havia sido assassinado, não apenas perdido num acidente sem sentido. E aqueles garotos tratavam isso como um jogo. Ela sentiu um tremor começar nas mãos. O cabo do esfregão escorregou, batendo alto no chão. Naquele instante, as risadas no vestiário cessaram. Você ouviu isso? Sibilou Harlan. Cala a boca, rosnou Grant. O baque pesado de passos se aproximou. A mente de Avery gritou: Anda! Ela girou a cadeira, o coração disparado. As rodas travaram por uma fração de segundo no linóleo rachado, tempo suficiente para desperdiçar segundos preciosos. As mãos dela se atrapalharam em pânico. Não olhe para trás. Não deixe que vejam que você está com medo. Avery se impulsionou pelo corredor sombrio, a respiração irregular, o coração martelando contra as costelas. Atrás dela, a porta do vestiário bateu com força e passos ecoaram pelo corredor. O pânico incendiou tudo. Ela quase bateu num cesto de lixo, sacudiu o balde e virou a esquina numa fuga desesperada e barulhenta. Por um instante aterrador, achou que seria alcançada. Mas ao passar em disparada por uma fileira de velhas vitrines de troféus, ela viu um reflexo, o seu próprio apavorado fantasmagórico, e sozinho. Do outro lado do corredor, Grant entrou na luz, os olhos vasculhando o espaço, o maxilar tenso. Por um breve segundo, a borda da cadeira de rodas de Avery cintilou ao dobrar a esquina antes de desaparecer. Os olhos de Grant se estreitaram, um sorriso lento e venenoso se espalhando por seu rosto. Consigo sentir o cheiro de um rato, murmurou o tom ao mesmo tempo divertido e ameaçador. Ou talvez só um ratinho curioso demais. Harlan deu um passo à frente, ansioso, a voz baixa e urgente. A gente vai atrás dela. E se ela ouviu, e se ela contar? Grant o segurou pelo ombro, detendo-o com uma confiança gelada. Deixa ela correr. Ela não pode fazer nada contra nós. Eu tenho um plano. O sorriso dele se aprofundou, frio como uma pedra de inverno. Confia em mim, Harlan. Ela vai se arrepender. Eles se dissolveram de volta no vestiário, o caderno secreto escondido mais uma vez, deixando o corredor vazio, exceto pelo eco fraco e frenético da fuga de Avery. Enquanto isso, Avery zigue-zagueou por corredores até alcançar uma escadaria vazia e segura.
Encostou-se à parede tentando acalmar as mãos trêmulas, a mente girando com a verdade terrível que havia descoberto. Por enquanto, tinha escapado. Mas mesmo com o alívio tomando conta, ela sabia que estava presa em um jogo muito maior e mais sombrio. A caçada havia começado, e Avery Johnson carregava um segredo capaz de matá-la. A cozinha dos Johnson, normalmente tão pequena que mal comportava 2 cadeiras e uma mesa surrada, pareceu de repente enorme naquela noite. Avery sentou-se sozinha à mesa, passando o garfo pela borda do prato, tentando juntar as palavras para contar tudo à mãe. Ainda ouvia a voz de Grant na cabeça repetindo aqueles segredos mortais uma e outra vez, cada palavra mais pesada que a anterior. A necessidade de contar a Vivian era como um fogo no peito urgente e doloroso impossível de ignorar. Chaves tilintaram na porta. Vivian entrou apressada, o vento de outono vindo junto. O uniforme estava amarrotado, o cabelo achatado sob um gorro azul desbotado, mas havia algo inconfundível em seus olhos, algo luminoso quase eufórico. Pela primeira vez em meses, ela cantarolava enquanto tirava comida de uma sacola de papel pardo. Boas notícias, meu amor. Comprei o seu frango apimentado favorito. Molho extra, chamou Vivian com a voz calorosa. Avery mal ergueu o olhar. Tinha ensaiado aquilo o dia inteiro. O discurso sobre o pai, o caderno de registros, a verdade. Mas o clima de Vivian tomou o ambiente, desarmando-a, torcendo sua determinação. Vivian se apoiou na bancada, ainda sorrindo. Tenho notícias também. Algo bom. Algo para mim. Ela hesitou e o rosto se suavizou com uma esperança rara, quase tímida. Eu conheci alguém. Alguém de quem eu gosto. Alguém que gosta de mim. O garfo de Avery bateu na mesa. Por um momento ela não conseguiu respirar. Você o quê? Vivian tentou sorrir, mas os lábios tremeram. Ele é gentil, Avery. Ele escuta. Ele... A voz se perdeu enquanto buscava as palavras certas. É alguém que conheci no hospital. Eu não planejei que acontecesse. Simplesmente aconteceu. Avery encarou a mãe, o choque dando lugar a algo cortante, algo feio. É por isso que você tem chegado tarde. Rindo para o celular quando acha que eu não estou vendo. As mãos de Vivian se fecharam na bancada. Avery, você sabe que meus horários são malucos. Você sabe que eu... Para a voz de Avery quebrou alto demais na cozinha apertada. Para de fingir que isso é normal, como se fôssemos uma família feliz. O pai só se foi há 2 anos e você já está seguindo em frente. Vivian fechou os olhos, engolindo em seco. Não é sobre esquecer o seu pai. Nada jamais vai apagá-lo do meu coração, meu amor. Mas eu preciso continuar vivendo. Preciso encontrar um jeito de ser inteira de novo. A raiva de Avery explodiu. Inteira. É assim que você chama isso. Simplesmente arranja outra pessoa. Como se o pai nunca tivesse importado. Como se nada disso. Ela apontou para a cadeira vazia à mesa, para as fotos de família desbotadas na parede. Tivesse importado. Os olhos de Vivian se encheram de lágrimas, mas ela se manteve firme. Você não sabe como é se sentir tão sozinha, Avery. Chegar em casa e ouvir apenas o tic-tac do relógio. Trabalhar a noite inteira e fingir que não dói. Eu mereço me sentir viva de novo. Eu mereço ser amada. O maxilar de Avery tremeu. A dor e a sensação de traição transbordaram antes que ela pudesse se conter. Você é tão egoísta. O pai era tudo. Ele nos protegia e agora você simplesmente o substitui. Você não merece ele. Nunca mereceu. Vivian recuou como se tivesse levado um tapa. Por um batimento de coração, a sala ficou em silêncio, exceto pela respiração irregular de Avery. Sinto muito que você se sinta assim, sussurrou Vivian. Eu só queria compartilhar minha felicidade com você. Achei que você desejaria isso para mim. Avery se virou, as lágrimas ardendo nos olhos. Eu não quero nada de você. Não mais. Ela conduziu a cadeira pelo corredor e bateu a porta atrás de si. O impacto fez a moldura tremer.
O som ecoou como um julgamento final. Ela trancou a porta, as mãos tremendo, e deixou as lágrimas virem quentes e incontroláveis, carregadas de toda a dor e traição que tentara engolir desde o acidente. Do lado de fora do quarto, Vivian afundou no chão, pressionando as costas contra a porta. Chorou em silêncio, com medo demais de admitir a verdade, medo demais de contar a Avery quem aquele novo homem realmente era e o que ele poderia significar para a vida das duas. No quarto, Avery balançava para frente e para trás, apertando o travesseiro contra o peito. A escuridão parecia absoluta. Pensou no pai, no som de sua risada, no peso do braço dele sobre seus ombros. Ele teria sabido o que fazer. Teria feito o mundo voltar a fazer sentido. O celular vibrou. Ela enxugou os olhos e o pegou, esperando mais uma notificação inútil. Em vez disso, uma mensagem de um número desconhecido saltou na tela. Eu sei o que você ouviu. Amanhã você paga. As mãos dela ficaram geladas. As palavras pulsavam na tela como um sino de alerta, cada letra uma ameaça impossível de ignorar. Ela encarou o teto, o coração martelando a mente em disparada. Em algum lugar, alguém observava esperando. Amanhã, o mundo mudaria. E do lado de fora, Vivian permaneceu no chão, rezando por forças para consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. A excursão da turma já estava definida, marcada em todos os calendários e sussurrada por todos os pais ansiosos. Para Avery seria uma jornada rumo ao desconhecido, uma viagem da qual talvez nunca voltasse. A visita a Eagle Ridge estava circulada em vermelho nos calendários das salas havia meses, uma experiência obrigatória de integração comunitária, segundo a administração, e um suplício anual para estudantes como Avery. Enquanto os ônibus amarelos serpenteavam para fora da cidade, a paisagem tornava-se selvagem, e ásperas sombras das nuvens da manhã, rastejando sobre celeiros abandonados e as bordas da pedreira. Eagle Ridge erguia-se ao longe, densa de floresta e penhascos abruptos, um lugar onde lendas nasciam e onde às vezes pessoas simplesmente desapareciam. Avery sentou-se no fundo do ônibus, a cadeira de rodas encaixada ao lado de uma pilha de mochilas esquecidas, invisível como sempre. Observou as árvores passando e tentou acalmar a tempestade no peito. Seu celular já estava configurado para gravar, guardado no zíper da mochila, um pequeno ato de desafio ou talvez de desespero. Ela precisava de provas de algo que pudesse mostrar a mãe ao mundo, a qualquer um que finalmente estivesse disposto a ouvir. O ônibus guinchou ao parar no início da trilha. Os estudantes desceram em enxurrada, vozes, subindo em excitação, professores gritando chamadas e lembretes. Grant e Harlan ficaram perto da porta, lançando olhares para Avery, expressões indecifráveis. O Sr. Loomis. O acompanhante fez o discurso de sempre. Fiquem nas trilhas, não se afastem, usem o sistema de duplas. Sejam respeitosos. Avery avançou. Mas antes que pudesse se juntar ao grupo principal, Grant bloqueou seu caminho com um sorriso preguiçoso. Ei, você não quer atrasar todo mundo? Quer, disse a voz pingando falsa preocupação. Por que não deixa a gente ajudar você a pegar a rota mais bonita? Harlan deu uma risadinha, cutucando alguns colegas. Houve uma troca rápida de olhares culpados. Dinheiro passou da palma de Grant para mãos abertas. Acordos silenciosos foram selados nas sombras. Os outros alunos seguiram em frente, olhos desviados. Ninguém protestou. Ninguém queria confusão. Avery sentiu uma onda de pânico. Sr. Loomis chamou, mas a voz foi engolida pelo barulho, pelo vento, sussurrando entre os pinheiros. O Sr. Loomis olhou para trás só o suficiente para ver Avery cercada. Então se virou ocupado em fingir que supervisionava o resto da turma. Vamos, pessoal, fiquem juntos! Gritou a voz quebradiça de indiferença. Grant e Harlan conduziram a cadeira de Avery para fora da trilha principal, mais fundo na floresta. As pedras sacudiam as rodas. Raízes prendiam-se sob os apoios dos pés. A luz do sol se apagou, substituída pelo silêncio das árvores e pelo grito distante de um falcão. O medo de Avery crescia a cada metro.
Me solta, disse, tentando cravar as mãos nas rodas para resistir. Grant se inclinou, o hálito quente em sua bochecha. Você fala demais, Johnson. Vamos ver como é corajosa aqui fora. Harlan vasculhou a mochila de Avery puxando o celular. Ligou-o e viu a luz vermelha piscando do aplicativo de gravação. Olha o que temos aqui. Zombou jogando-o para Grant. Grant esmagou o telefone contra uma pedra. A tela se estilhaçou faíscas dançando no musgo. Ele deu um tapa em Avery com tanta força que a cabeça dela foi para trás, os ouvidos unindo. Acha que pode nos enganar? Cuspiu. Você não é nada, só uma com complexo de mártir. Avery arfou a dor explodindo na bochecha. Tentou empurrar Grant para longe, mas seus braços estavam fracos e instáveis. As lágrimas turvaram a visão dela. Por favor, sussurrou. Só me deixe ir. Eu não vou contar nada. Mas eles já não estavam ouvindo. Harlan inclinou a cadeira de rodas até que ela se agarrou aos apoios de braço, o mundo girando. Grant vasculhou a mochila dela, arremessando livros e frascos de remédio para o mato. Encontrou o lanche e despejou tudo na trilha e, em seguida, virou a garrafa de água sobre a cabeça de Avery. A voz dela quebrou de desespero. Para, por favor. Alguém vai ver. Grant agarrou o queixo dela, forçando-a a encarar seus olhos. Ninguém vem, Avery. Aqui fora, somos só nós, e podemos fazer o que quisermos. Harlan riu nervoso, olhando por cima do ombro. Talvez seja melhor a gente se apressar. Alguém pode voltar. Mas Grant estava embriagado pela sensação. Sua crueldade aguçada pela ausência de testemunhas. Ninguém se importa com ela, Harlan. Nem na escola, nem aqui fora. Ela está sozinha. Sempre vai estar. Eles a empurraram para a frente mais fundo por uma trilha lateral sinuosa, onde o chão ficava pedregoso e as árvores rareavam. A floresta se abriu para a borda de Eagle Ridge, uma queda vertiginosa. O vento uivava do canyon lá embaixo. Avery cravou as mãos nos apoios, os nós dos dedos brancos. Por favor, Grant, não. Grant circulou por trás dela, agarrando as alças da cadeira. Harlan ficou por perto, roendo a unha, suor brotando na testa. Um som distante ribombou entre as árvores. Um ronco mecânico baixo. Grant não ouviu, focado demais em Avery, preso demais ao próprio impulso cruel. Ele se inclinou, a voz afiada como lâmina. Vamos ver se essa cadeira chique sabe voar. Ele empurrou a cadeira de Avery até a beira do penhasco, o mundo inclinando sob ela, o coração batendo tão alto que abafava todo o resto. O vento gritava sobre Eagle Ridge, uivando da garganta negra abaixo. A cadeira ficou a centímetros do vazio, as rodas tremendo sobre a pedra solta. O mundo encolheu a essa estreita faixa de terra, a borda faminta do penhasco sob ela, a sombra de Grant pairando acima. O pulso de Avery martelava na garganta. As mãos entorpecidas de terror escorregavam pelos apoios procurando qualquer firmeza. Os dedos de Grant se cravaram nas alças atrás dela, apertando a cada palavra cruel. Harlan pairava fora de alcance, torcendo as mãos, suor reluzindo na testa, olhos arregalados. Última chance de implorar, zombou Grant, a voz gutural de raiva. Vai, diz que sente muito por todas as suas mentiras. Diz que você não é nada. Avery balançou a cabeça, a desafiança cintilando por entre o terror nos olhos. Você vai pagar por isso. Alguém vai descobrir. Grant bufou. Ninguém vem te salvar. Não aqui fora. Ele se inclinou, o hálito quente e azedo. Acha que você importa? Você é um erro, igual ao seu velho. Harlan engoliu em seco, mudando o peso de um pé para o outro. Talvez a gente devesse parar, cara. Já chega. Cala a boca! Rosnou Grant, virando-se para Harlan, os olhos faiscando com uma violência que fez até o amigo recuar. Quer se juntar a ela? O coração de Avery trovejou. O pânico ameaçou engoli-la inteira, mas então o instinto assumiu. Ela deslizou a mão por baixo do casaco, fechando os dedos em torno do cilindro metálico frio que havia escondido ali naquela manhã o spray de pimenta. Uma última arma,
um segredo ao qual se agarrara por puro desespero. Harlan deu um passo à frente, mãos erguidas, tentando acalmar Grant. Vamos sair daqui antes que alguém veja. Avery atacou, arrancou o frasco e apertou o gatilho. Uma névoa vermelha ardente jorrou direto nos olhos de Harlan. Ele gritou, cambaleando para trás, agarrando o rosto. Meus olhos! Meu Deus! O caos do momento estilhaçou o ar. Avery tentou girar para se afastar da borda, mas Grant rugiu, a fúria dominando a razão. Sua vadia estúpida. Avançou, empurrando Harlan de lado, o rosto torcido em algo monstruoso. Toda a confiança presunçosa sumira, substituída por uma raiva animal crua. Acha que vai sair impune, cuspiu, agarrando a cadeira de Avery e sacudindo-a com tanta violência que os dentes dela bateram. Chega de brincadeira. Ela tentou gritar por ajuda, mas o grito ficou preso na garganta. O som se perdeu no vento, engolido pelo abismo. Grant recuou a perna e, com um grito gutural, chutou a estrutura da cadeira. Dá lembranças ao seu papai por mim. O mundo de Avery explodiu. Ela sentiu o chão desaparecer sob si, a gravidade tomando-a, puxando-a para o ar aberto. Seu grito rasgou o céu, ecoando na pedra antiga. A cadeira girou-se, soltando do alcance de Grant, braços se debatendo, o mundo rodopiando em azul-preto e um nada interminável. Naquele instante congelado, Avery viu o rosto de Grant iluminado pelo prazer do poder, uma expressão de satisfação selvagem e sem arrependimento. Os olhos dele brilhavam com uma escuridão que jamais seria lavada. Por um batimento, o próprio tempo pareceu parar. Os dedos dela estendidos, o vento rasgando-lhe o cabelo, o último brilho de sol no sorriso de Grant. Harlan, ainda cego, cambaleou para trás, o horror surgindo ao perceber o que haviam feito. Grant observou o peito arfando um predador no auge do triunfo. Mas justamente quando o mundo se dissolvia em ar e terror, duas formas trovejantes irromperam da floresta, atrás de Grant e Harlan. Coletes de couro brilharam na luz salpicada, patches costurados com o emblema da asa de crânio, que fazia metade do condado estremecer. O chão pareceu tremer quando Frank, o artilheiro, explodiu do mato, botas martelando músculos retesados para a guerra, os olhos cravados no penhasco. Ele se lançou agarrando no ar por Avery, as pontas dos dedos roçando o metal frio. Por pouco, a cadeira foi arrancada de seu alcance, girando rumo ao abismo. Por um segundo único e devastador, Frank se prendeu ao apoio de braço, bíceps flexionados, veias saltadas. Mas escorregou, e a cadeira despencou rodopiando e batendo, desaparecendo no nada. Avery caiu em queda livre, o vento rasgando o ar de seus pulmões. As rochas borravam ao passar o rugido nos ouvidos mais alto que qualquer grito. É assim que termina, pensou. Como meu pai, como toda a alma sem nome, perdida na poeira. Então, do caos, uma raiz retorcida irrompeu da encosta. Um milagre de sobrevivente. A mão de Avery disparou e a agarrou, os dedos dormentes e escorregadios de terror. O mundo deu um tranco e parou. O ombro dela gritou de dor, mas ela se segurou pendurada 3 metros abaixo da borda, as pernas balançando sobre o vazio. Lá em cima, Grant cambaleou para trás, o pulso disparado. Ela se foi, arfou a voz aguda quebrada. Harlan encarou as próprias mãos trêmulas, a compreensão finalmente atravessando a névoa de adrenalina e crueldade. Nós a matamos, sussurrou. Mas antes que o pânico se enraizasse, outra forma gigante surgiu. Um muro de músculos e tatuagens bloqueando o único caminho de volta à mata. Big Mike. O rosto talhado em pedra, braços cruzados, olhos indecifráveis por trás de óculos espelhados. Sua presença irradiava um aviso. Ninguém sai. A fúria de Frank transbordou. Ele girou para Grant, homicida no olhar. Seu pedaço de lixo rosnou. Você nem sabe o que acabou de fazer. Grant tentou correr, mas a mão de Frank disparou, prendendo-o pelo pulso. O aperto do motoqueiro era de ferro, nada de apontar para garotas em cadeiras de rodas. Valentão. Com uma torção brutal, dobrou o braço de Grant para trás, e com um estalo nauseante,
Quebrou o dedo que Grant havia abanado na cara de Avery. Grant uivou caindo de joelhos. Harlan congelou o impulso de fugir, guerreando com o terror do que aconteceria se mexesse. Big Mike apenas deslocou o peso, bloqueando qualquer escape. Frank se inclinou sobre a borda, o coração martelando, procurando desesperadamente. Avery, pega minha mão. Sua voz trovejou pelo desfiladeiro, desesperada e imperativa. O aperto de Avery na raiz escorregou. A visão piscou. Ela olhou para cima, a luz do sol queimando os olhos. A voz do pai ecoou na mente. Gentil, mas inabalável. Não solte. Não agora. Nunca. Ela apertou a raiz com mais força, lutando contra a vontade de desistir. Por um instante breve e vertiginoso, o desespero quase venceu. Valia a pena. Alguma coisa mudara naquele lugar além dos nomes nas lápides. Então o barulho lá em cima, uma briga irrompendo. O estalo de carne e osso, o grito de dor de Grant a trouxe de volta. Aquilo não era o fim. Não enquanto ainda tivesse fôlego. Frank lançou um olhar para os dois garotos. A fúria não diminuíra, mas algo mais frio se impôs, um propósito que não admitia discussão. Ele puxou o celular às mãos, tremendo de raiva e medo. Vivian latiu assim que a ligação completou. Venha para Eagle Ridge agora. Tentaram matar sua filha. Nossa filha. Depressa. Acima, Grant embalava o dedo quebrado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quem é você? Choramingou a falsa bravata evaporada, a voz reduzida a terror cru. O rosto de Frank se retorceu num rosnado capaz de assombrar pesadelos. Eu. Os olhos dele arderam e pela primeira vez Grant viu como era o perigo de verdade. Sou o pior pesadelo do seu pai. Sou o último erro que você vai cometer. Big Mike avançou estalando os nós dos dedos. Harlan se encolheu contra uma árvore, gemendo, preso entre monstros e culpa. Enquanto isso, Frank caiu de joelhos, o braço estendido sobre a borda, a voz quebrando. Avery, eu te vejo. Aguenta, garota. Aguenta. Mas a raiz gemeu. A casca rasgava os dedos de Avery e o suor ardia nos olhos. A força dela se esvaía. Estou aqui, crocitou pouco mais que um sussurro. Por cima do caos, o primeiro uivo distante de sirenes atravessou as árvores. A ajuda vinha, mas o equilíbrio pendia por um fio. A vida dela medida em centímetros de madeira castigada e na determinação de resistir por mais um minuto. Para Avery, suspensa entre a terra e o esquecimento, o tempo se esticou e se partiu. Ela provou o medo, a traição e o mais tênue fio de esperança. Os músculos gritavam, a visão ondulava, mas algo dentro dela se recusava a soltar. A floresta tremia, os motoqueiros se fechavam. Grant soluçava de dor e terror, Harlan paralisado, Big Mike em vigília, Frank de olhos selvagens agarrado à borda, recusando-se a desistir. E naquela pausa terrível, antes de o mundo girar adiante, outra vez, Avery soube. O destino ainda não tinha terminado com ela. Avery se agarrava à raiz retorcida que brotava da face do penhasco. Os braços tremiam, os nós dos dedos ralados, até a carne viva. Cada segundo se estendia em eternidade, os músculos queimando a mente à beira da rendição. Então uma voz trovejou de cima rouca, mas desafiadora. Aguenta, Avery! Não ouse soltar. Era Frank. Ela vislumbrou sua silhueta quando ele se atirou de bruços na borda, a corda já amarrada à cintura, os músculos retesados pelo esforço. Atrás dele, a mata se encheu de movimento. Dezenas de motoqueiros, motores desligados, formavam uma corrente frouxa na base da encosta. Alguns se espalhavam abaixo, acenando com os braços, gritando instruções. Outros preparavam uma rede improvisada com jaquetas lonas, o que tivessem à mão. Frank começou a descer raspando no granito. Avery estende a mão. Seus braços tatuados se esticaram para baixo, a voz oscilando entre comando e oração. O suor escorria pela testa. A própria dor não era nada comparada ao terror de aquela garota, filha de Vivian, sua própria segunda chance escorregar e desaparecer.
Mas Avery recuou, balançando a cabeça, o peito arfando de pânico. Não afasta. Você está com ele, soluçou. Só me deixa ir, por favor. Frank xingou entre os dentes, cravando as botas na terra. Eu não estou com aqueles desgraçados. Escuta, Avery. Sua mãe salvou a minha vida. Véspera de Natal, 5 anos atrás. Bala no meu abdômen sangrando na neve. Nenhum hospital quis me atender, mas ela atendeu. Devo tudo a ela. E não vou deixar você morrer aqui. Não agora. Nunca! A determinação de Avery rachou no borrão de lágrimas e dor. Uma lembrança cintilou. A mãe chegando tarde, as mãos tremendo, um traço de sangue de outra pessoa na manga. Histórias que nunca contou. Mortes que nunca nomeou. Estou escorregando, sussurrou Avery, a voz quase inaudível. Frank cerrou os dentes, esticando-se ainda mais, a voz se partindo. Não desiste de mim, garota. Não depois de chegar tão longe. Uma rajada de vento rasgou sua jaqueta, a raiz gemeu a casca, se desprendendo sob o aperto. Ela fechou os olhos e, através da névoa de agonia e medo, soltou confiando naquele estranho, naquele gigante de mãos gastas e olhos selvagens de medo por ela. Num único movimento, Frank agarrou o pulso dela, prendendo-o num aperto de ferro. Ele puxou bíceps saltados às botas, quase perdendo apoio na borda pedregosa. Por um batimento, ambos oscilaram suspensos entre a terra e o nada. Então, Frank, rosnando de esforço, aiçou para cima centímetro por centímetro doloroso, até que finalmente os dois rolaram sobre a grama quebradiça no topo da crista. O mundo girou. Avery ficou ofegante, soluços sacudindo-lhe o peito. Sentiu gosto de sangue na boca, sal nos lábios. Mãos de estranhos a ampararam, envolvendo-a num cobertor tirado da mochila de um motoqueiro. Frank ajoelhou ao lado dela, respirando com dificuldade. Você foi incrível, garota. De verdade. Do caos abaixo, o ronco de motores se elevou. Motoqueiro se reposicionando. Alguém gritando direções. Uma rede sendo recolhida. Acima, a clareira se encheu de gente, homens e mulheres rudes, em couros gastos, rostos marcados por anos, e cicatrizes, mas olhos brilhando de alívio e orgulho. Em meio ao barulho, outra voz se ergueu. Alta, desesperada. Familiar. Avery. Vivian irrompeu pelo mato, o rosto marcado de suor e lágrimas. O uniforme de enfermeira rasgado e enlameado. Caiu de joelhos, puxando Avery para os braços, embalando-a como uma criança, sussurrando seu nome sem parar. Avery se agarrou a ela, tremendo, incapaz de falar. Incapaz de soltar. Frank deu um passo atrás, deixando o momento acontecer. Pela primeira vez em anos, suas mãos tremiam não de violência, mas de gratidão. Ele encontrou o olhar de Vivian por entre o emaranhado de membros e emoção, e ela assentiu. Um agradecimento silencioso passou entre eles, feridas antigas costuradas e fechadas num instante. Avery finalmente encontrou a voz quebrada e rouca. Mãe, ele me salvou. Vivian afagou-lhe seu cabelo, beijando-lhe a testa. Você está segura agora, meu amor. Eu prometo. Avery olhou para Frank, as tatuagens, a barba selvagem, a jaqueta surrada. Ele sorriu, suavizando-se por um momento. Ela entendeu então. Às vezes, anjos não tinham asas. Às vezes vestiam couro e carregavam cicatrizes. Antes que pudesse falar de novo, o uivo de sirenes cortou a clareira. Luzes vermelhas e azuis piscaram entre as árvores, a lei descendo com fúria. Frank se retesou, trocando olhares com os outros motoqueiros. O mundo por um instante pareceu prender a respiração. A clareira à beira de Eagle Ridge, a momentos palco de um resgate, agora pulsava com uma energia nova e mais sombria. Motores em marcha lenta, jaquetas de couro captando o sol e a respiração irregular de Avery e da mãe preenchendo o ar. Mas foi o uivo súbito das sirenes e o estalo de pneus que puxaram a atenção de todos para a da estrada de terra. 3 viaturas preto e branco guincharam ao parar.
Luzes vermelhas e azuis cortando as árvores. O vice-chefe Reynolds, tio de Harlon e homem famoso pelo maxilar de ferro e o coração ainda mais frio, desceu primeiro. Ele era a lei em Oak Creek, ou pelo menos a parte dela que pertencia aos Sterlings. O distintivo reluzia ao sol do fim da tarde e a mão nunca se afastava do coldre enquanto ele examinava a cena. Motoqueiros surrados. Sangue no nariz de Grant, o rosto de Avery marcado por lágrimas, Vivian ainda apertando a filha contra o peito. Afastem-se da garota, latiu Reynolds a pistola já sacada e apontada para Frank. 2 agentes se espalharam, um avançando em direção ao círculo de motoqueiros, o outro indo direto ao grupo onde Grant cuidava do dedo quebrado. E Harlon se encolhia. Pálido Frank levantou as mãos num movimento lento e treinado. Ninguém aqui é uma ameaça para ela. Você chegou tarde, chefe. Reynolds o ignorou. O olhar saltou para Grant. Foi este homem que machucou vocês, garotos. Grant, com a voz trêmula, agarrou a oportunidade. Eles nos atacaram, tio Rick. Tentamos ajudar a Avery, e eles enlouqueceram. Mentira, rosnou Big Mike. Mas Reynolds já tinha a sua versão. Todos vocês de joelhos, mãos atrás da cabeça, armas no chão. Agora. O dedo pairava no gatilho, o suor escorrendo atrás da orelha. A tensão era elétrica. Um movimento errado e a clareira viraria um campo de guerra. Os motoqueiros trocaram olhares. Alguns obedeceram lentos e ressentidos, mas outros permaneceram firmes. Celulares erguidos, câmeras apontadas. A transmissão ao vivo já estava rolando 50 Hells Angels de 3 condados, transmitindo cada palavra, cada ameaça para o mundo. Reynolds não se importou. Virou-se para o motoqueiro mais próximo com uma GoPro. Desliga isso e entrega as imagens. Não respondeu o motoqueiro, voz plana. Você não é o único que sabe usar uma arma oficial. O maxilar de Reynolds contraiu. Ele avançou em direção a Avery e Vivian, impondo sua presença, tentando afastá-las de Frank e dos outros motoqueiros. Vocês duas venham comigo. Vamos levá-las para serem examinadas por médicos. Esses homens lançou um olhar para Frank, vão responder pelo que fizeram. Vivian tentou proteger Avery, mas Reynolds pressionou mais a voz baixa e perigosa. Não dificulte, Vivian. Você sabe como as coisas funcionam por aqui. As pernas de Avery tremeram quando ela se levantou, apoiando-se no braço da mãe. A dor atravessou o corpo, mas ela se recusou a deixar Reynolds perceber. Quero ouvir a verdade, disse a voz, pouco acima de um sussurro, cortando o caos como uma lâmina. Reynolds nem olhou para ela. A verdade é que você vem comigo, e você assentiu para Frank. Vai passar a noite numa cela. Frank se retesou, mas Avery deu um passo à frente. O rosto estava pálido, o cabelo colado de suor, mas os olhos ardiam com um fogo teimoso. Você não vai levar ninguém a lugar nenhum, delegado. Não antes de ouvir isto. Reynolds zombou. O que uma garotinha aleijada poderia Avery? O interrompeu puxando algo da meia, um pequeno cartão micro SD, cintilando ao sol. Ela o ergueu a mão tremendo, mas firme. Você está procurando um telefone. Mas a prova nunca esteve no telefone. Eu tirei isso antes de Grant esmagá-lo. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão sobre o meu pai. Está tudo aqui. E adivinha, os arquivos já estão salvos na nuvem do Frank. E com mais 5 pessoas que sabem exatamente o que está em jogo. A multidão silenciou. Os motoqueiros se endireitaram. As câmeras deram zoom. Até Grant esqueceu de segurar a mão por um segundo. Reynolds empalideceu, a máscara de controle escorregando. Me dê isso, ordenou a voz tensa. Avery balançou a cabeça resoluta. Não. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo assistindo sabe que você não é a lei. Você é o acobertamento. Murmúrios se ergueram na fileira de motoqueiros. Em cada tela, o número de espectadores ao vivo subia. Alguém sussurrou. Está tudo aqui, pessoal. Sujo até o osso. Reynolds varreu a cena com um olhar, a compreensão surgindo. Ele estava cercado 50 motoqueiros, uma garota que não quebraria provas vazando para o mundo,
e cada movimento sob os olhos do público. Por um momento, o único som foi o vento entre as árvores e a respiração tensa de pessoas que tinham visto demais, e ainda assim sobrevivido. Reynolds abaixou a arma, os lábios repuxados num rosnado. Isso não acabou, não respondeu Frank avançando um passo. Mas finalmente começou. Avery se endireitou agarrada ao braço da mãe. Naquela clareira, as regras de Oak Creek mudaram. Velho poder, novas vozes, a justiça pendurada por um fio. Mas a luta estava longe de terminar. As luzes da ambulância piscavam sobre o asfalto rachado do lado de fora do memorial de Oak Creek. Avery jazia na maca, a pele marcada de terra e sangue, a dor atravessando cada músculo enquanto os paramédicos a empurravam pelas portas de vidro. Vivian, ainda com o uniforme rasgado, segurava a mão da filha, recusando-se a soltar. Cada corredor ecoava com o tilintar das rodas, vozes apressadas, o cheiro cortante de antisséptico queimando no ar. Numa cidade como Oak Creek, os segredos corriam mais rápido que a ajuda. Avery mal passara pela triagem, quando a primeira sombra caiu sobre sua cama. O Sr. Sterling, pai de Grant, chegou acompanhado por 2 advogados e pelo diretor do hospital. O terno sob medida, os abotoaduras de prata e o olhar azul gélido irradiavam poder em cada detalhe. Ele não lançou um único olhar para Avery. Suas palavras baixas e venenosas foram dirigidas ao diretor. Ela é um perigo para si mesma. Temos razões para acreditar que tentou suicídio nos penhascos. Quero que seja transferida hoje para cuidados psiquiátricos. Sem visitas, sem exceções. Vivian se interpôs, o maxilar firme. Ela precisa de raios-x e pontos, não de um quarto acolchoado. Eu sou a mãe dela. Eu decido o tratamento. O sorriso de Sterling foi fino. Você não é médica. Dr. Stone, assegure que o prontuário dela seja marcado para observação. Não quero problemas no meu hospital. O diretor hesitou, dividido entre o peso do dinheiro de Sterling e a fúria nos olhos de Vivian. Eu vou consultar o conselho, gaguejou. Do lado de fora, Frank já estava agindo. O chamado se espalhou pelos condados, um sinal não dito, carregado no ronco dos motores Harley. Em menos de 1 hora, o estacionamento do hospital virou uma fortaleza. Dezenas de Hells Angels alinhados ao meio-fio, botas cravadas no chão, braços cruzados. As motocicletas formavam uma barricada sólida. Cromo e couro reluziam sob os postes. Ninguém entrava ou saía sem que eles notassem. Pacientes se aglomeravam nas janelas, alguns em admiração, outros com medo. Enfermeiras cochichavam nas salas de descanso. Os Hells Angels estão aqui por aquela garota. Sabe, a que quase morreu lá em Eagle Ridge. Os boatos floresciam selvagens e imparáveis. Dentro do hospital, Vivian vestiu um jaleco e um crachá. Circulava entre os postos, aferindo ela mesma os sinais vitais de Avery, entrando e saindo do quarto da filha, desafiando quem ousasse detê-la. Ela está estável, anunciava a cada esquina. Não é suicida. Foi atacada. Se alguém sequer tocar no prontuário dela, vai responder a mim. O Sr. Sterling não havia terminado. Fez ligações, pressionou mãos, ameaçou cortar verbas. A segurança foi reforçada. À meia-noite, 2 maqueiros tentaram levar a cama de Avery pelo corredor para observação. Encontraram Frank e Big Mike bloqueando o elevador, mãos cruzadas, sorrisos talhados em granito. Ela não vai a lugar nenhum, disse Frank em voz baixa. Não esta noite. A equipe do hospital, a maioria nascida e criada em Oak Creek, ganhou coragem trocando informações em sussurros. Não deixem levá-la, murmurou alguém para Vivian. Sterling manda aqui, mas nós lembramos do que ele fez com as famílias da mina. Avery ia e vinha no sono, os analgésicos amortecendo o mundo. Acordou para ver pela janela os rostos dos motoqueiros silenciosos imóveis e o toque da mãe. A voz de Frank prometendo: "Estamos com você, garota." O terror diminuiu um pouco. Sterling tentou novamente ao amanhecer.
Invadiu o quarto com o Dr. Stone e 2 seguranças. Isso acabou, disse. Ela será transferida agora. Vivian se levantou bloqueando a cama. Mostre-me a ordem judicial, exigiu. A máscara de Sterling escorregou por um instante. Você está brincando com fogo, enfermeira Johnson. Frank avançou do canto, braços cruzados, a voz baixa e calma. Você também está, Sr. Sterling, e eu prometo que nós nunca perdemos esse jogo. Stone pigarreou constrangido. Senhor, a equipe psiquiátrica avaliou o caso. Não há evidência de intenção suicida. O trauma é compatível com agressão. Se o senhor forçar isso, ficaremos expostos à responsabilidade. Os punhos de Sterling se cerraram. Ele espiou pelas persianas a fileira de motoqueiros e a multidão que se formava do lado de fora, imprensa, moradores, até alguns mineiros de folga. Oak Creek estava olhando. Tentou uma última tática, a voz oleosa. Se vocês deixarem que ela faça essas acusações absurdas, isso vai destruir a cidade. Pensem no que estão fazendo. A resposta de Vivian foi inabalável. Estou pensando na minha filha. Ele saiu a passos duros, celular colado ao ouvido, já arquitetando o próximo movimento. Com o sol nascendo, o hospital permaneceu num armistício tenso. No quarto de Avery, as paredes eram guardadas por sentinelas silenciosas. Vivian, Frank, Big Mike. E do lado de fora, o ronco de 100 motocicletas não cessava. A cidade pela primeira vez não estava do lado de Sterling. Ao meio-dia, o cerco era o assunto de Oak Creek. Repórteres chegaram. Um pastor local levou comida aos motoqueiros murmurando orações através da grade. As enfermeiras trocaram os registros de Avery, escondendo seu quarto real da administração. Pela primeira vez na vida, Avery não estava sozinha. Mas a vitória nunca vinha fácil em Oak Creek. Enquanto o hospital virava uma fortaleza, os homens de Sterling voltaram os olhos para um novo alvo, a casa dos Johnson. Silenciosa e sem proteção. Enquanto o cerco se mantinha uma ameaça diferente, começava a arder. A noite caiu pesada sobre Oak Creek. No hospital, o impasse se arrastava. Motoqueiros ainda acampados, as portas-máquinas reluzindo sob as luzes duras da segurança. Vivian não saía do lado de Avery. Dentro daquele quarto estreito, a exaustão pesava sobre todos. Mas do lado de fora, outro drama se acendia. Do outro lado da cidade, a casa dos Johnson permanecia quieta e indefesa, janelas apagadas à luz da varanda queimada. Poucos perceberam quando uma caminhonete velha percorreu a rua vazia e parou junto ao meio-fio. 2 homens de jaquetas de trabalho e bonés desceram, rostos na sombra. Deram a volta pela pequena casa, verificaram se havia vizinhos, depois se esgueiraram pelos fundos. Em minutos, o cheiro de gasolina serpenteou pelo mato forte e inconfundível. Um único fósforo foi riscado. A noite sibilou, e então o fogo irrompeu faminto e impiedoso. Não demorou para as chamas engolirem tudo. O fogo lambeu os beirais, roeu as paredes, lançou fumaça negra ao céu. Fotografias antigas, cadernos escolares, as últimas provas de anos mais felizes, tudo desapareceu no inferno. Quando as sirenes cortaram a rua, já era tarde demais. A casa ruiu brasas despencando num monte incandescente. Os incendiários sumiram na escuridão. Trabalho feito. Os moradores ficaram nas varandas em silêncio com medo. Alguns se benzeram. A maioria apenas observou sabendo que era melhor não se envolver. No hospital, Vivian estava à janela de Avery, tentando encontrar um instante de paz. O ar vibrava de tensão. Seguranças andando de um lado para outro, Frank sussurrando com os motoqueiros no corredor, enfermeiras conferindo prontuários vezes demais. Foi Avery quem viu o brilho vermelho no horizonte, uma cor que não pertencia às luzes de ambulância, nem aos postes da cidade. Mãe disse baixinho: "Olha o céu." Vivian encostou o rosto no vidro. A princípio achou que o cansaço lhe pregava peças. Então, quando a fumaça começou a se espalhar, ela soube. As pernas cederam.
Frank assegurou antes que caísse. É a nossa casa, sussurrou Vivian a voz trêmula. Meu Deus, por quê? Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Raiva e luto se entrelaçaram sufocando-a. Frank apertou-lhe o ombro, a voz dura como pedra. Sterling não terminou. Ele quer eliminar qualquer vestígio de prova. Acha que destruindo o passado de vocês pode reescrever o futuro. As mãos de Avery se fecharam no cobertor do hospital. Desculpa, mãe. Isso é por minha causa. Porque eu tentei reagir. Vivian balançou a cabeça com veemência, puxando Avery para perto. Não. Isso é por causa deles. Porque tem medo do que sabemos. E ainda não acabamos de lutar. As lágrimas desceram pelo rosto de Vivian ao pensar em tudo o que perderam: fotos do casamento, a velha jaqueta de trabalho do marido, os troféus de Avery, a caixa de cartas escondida sob a cama. Mesmo assim, em meio ao luto, a mente dela girava. Por quê? Por que arriscar tanto depois de tudo? O telefone de Frank vibrou outra mensagem de um vigia. Incêndio controlado. Só restaram cinzas. Vivian virou-se para Avery, a voz oca. Seu pai nunca teria deixado isso acontecer. Ele sempre dizia que precisávamos estar prontos para qualquer coisa. Avery, ainda tremendo, forçou-se a lembrar. Mãe, o caderno que o Grant tinha não era o único. Ele se gabou disso, mas o pai deve ter guardado uma cópia. Ele sempre fazia backups. Não fazia. Os olhos de Vivian se arregalaram. As lembranças voltaram em enxurrada, o marido acordado até tarde na mesa da cozinha, escrevendo num caderno preto e gasto, os sorrisos secretos, as vezes em que dizia: se alguma coisa acontecer, não confie no óbvio. Ela havia enterrado tudo sob trabalho e luto. Ele me contou, a voz de Vivian se quebrou. Disse que se houvesse problemas, eu não deveria procurar em casa, mas no lugar que ele mais amava. Ela levou a mão trêmula à boca, tentando recordar. O carvalho perto da água. Ele ia pescar lá todo domingo. Dizia que aquela árvore velha guardava segredos melhor do que qualquer pessoa. A respiração de Avery falhou. Eagle Ridge, o carvalho gigante. Foi lá que ele escondeu. Frank se aproximou, a compreensão surgindo. Ele deixou as provas de verdade lá fora. Vivian assentiu, o luto misturado à determinação. Uma caixa de metal enterrada sob as raízes. Agora me lembro. Ele nunca me disse o que havia dentro, apenas que era importante. Que se o pior acontecesse, aquela caixa seria nossa última esperança. Um silêncio atônito tomou o quarto. Então Frank se endireitou, os olhos faiscando. Precisamos agir. Se Sterling perceber o que você lembrou, vai mandar todos os capangas que tiver para aquela encosta. Não podemos esperar. Vivian virou-se para Frank, uma força nova na voz. Eu sei onde estão as provas, mas é território deles. Não podemos ir sozinhos. Frank abriu um sorriso feroz. Sorte a sua, nós nunca rodamos sozinhos. Avery apertou a mão da mãe. Temos que pegar aquela caixa pelo pai, por todos que ele tentou proteger. Vivian enxugou as lágrimas, a determinação se firmando no rosto. Então vamos buscá-la antes que queimem aquilo também. Quando a primeira luz do amanhecer atravessou as persianas do hospital, o plano estava traçado, uma última missão desesperada em território inimigo. O futuro de Oak Creek não seria decidido num tribunal, mas nas sombras, sob uma árvore antiga. O relógio acima do posto de enfermagem passou da meia-noite. Oak Creek Memorial, tão recentemente, uma fortaleza, era agora apenas mais uma ilha de luz fluorescente no escuro sem fim. Do lado de fora, o cerco ao hospital se dissolveu silenciosamente. Vivian depositou um último beijo na testa de Avery, os olhos brilhando de esperança e terror, e sussurrou: tenha cuidado. Então Avery, enrolada numa jaqueta de couro emprestada, foi levada às pressas por um corredor lateral e saiu por uma entrada dos fundos. Nos braços, à espera de Frank e de sua equipe, um sidecar aguardava no beco, a pintura arranhada, o assento remendado com fita adesiva.
Frank acomodou Avery prendendo-a com elásticos e lhe lançou uma piscadela feroz quase paterna. Hoje à noite prometeu a gente recupera a verdade do seu pai. O restante dos Hells Angels, Big Mike e Roxy, e mais 2 pilotos calejados, montou nas motos. No breu, o hálito deles virava vapor no frio. Sem faróis, sem conversa, apenas o ronco contido dos motores descendo em marcha lenta. A tensão era tão densa que abafava tudo, exceto o tamborilar do coração de Avery. Eles pegaram a velha estrada de serviço, o caminho dos fundos até a pedreira serpenteando pela mata, passando por barracos e torres de caça, descendo por sulcos conhecidos apenas por quem vivera uma vida dura em Oak Creek. Nuvens corriam diante da lua, lançando tudo na sombra. Cada movimento no mato parecia uma ameaça. Cada curva prometia uma emboscada. Quando o grupo se aproximou do pátio de equipamentos abandonado, a floresta explodiu com o rugido de motores e o corte agudo de holofotes. 3 caminhonetes irromperam da cobertura faróis altos, rasgando a escuridão canos de armas apontando por janelas estilhaçadas. Segurança privada da pedreira, homens endurecidos em uniformes baratos, pagos e comprados pela família Sterling. Frank abriu o acelerador. Segura firme. As motos avançaram, pneus patinando, cascalho voando. A primeira caminhonete derrapou tentando fechá-los, mas Roxy deitou a moto deslizando sob o arco dos faróis, reaparecendo como um fantasma. Big Mike rugiu direto contra a barricada, espalhando os seguranças como pinos de boliche. Tiros estouraram altos e descontrolados. Frank torceu o guidão. O sidecar quicava violentamente. Avery se agarrou à armação, o estômago despencando enquanto zigue-zagueavam entre troncos e arbustos. Cabeça baixa, gritou Frank por cima do vento e dos disparos, enquanto uma caminhonete rodopiava atrás deles. Um segurança se debruçou pela janela, espingarda erguida. Mike arremessou uma corrente estilhaçando o para-brisa. O guarda caiu para fora uivando. A perseguição mergulhou na ravina. Faróis piscavam entre as árvores, motores gritavam na noite. Galhos chicoteavam o rosto de Avery. A adrenalina embaçou sua visão, estreitando o mundo ao pulso selvagem da fuga. Frank virou bruscamente à direita, desviando de tocos e rochedos. É a clareira, avisou. Preparem-se. Eles alcançaram o carvalho gigante, um monstro mais antigo que a própria cidade. As raízes se enroscavam na terra prateadas à luz da lua. Frank freou forte os pneus, desenhando um arco de lama. Vai, ordenou saltando da moto. Colocou uma pá nas mãos de Avery e sacou uma pistola, os olhos varrendo a linha das árvores. Os braços de Avery tremiam quando ela deslizou do sidecar para o chão frio. Por um instante congelou o medo, roendo sua determinação, mas a voz de Frank a trouxe de volta. Você consegue, garota. Seu pai está contando com você. Ela rastejou pela grama, mãos dormentes, raspando a terra das raízes. O chão era duro, compactado por anos de abandono. Caminhonetes circulavam a clareira, fachos dançando sobre sua cabeça. Balas uniam pelos galhos. Frank revidava firme e deliberado, cobrindo Avery, mantendo os guardas presos atrás dos veículos. Big Mike e Roxy despejavam sua própria saraivada. Motores rugiam enquanto giravam em torno da clareira as motos, um borrão de velocidade e desafio. O estrondo da caçada era ensurdecedor, gritos, xingamentos e o estalo seco dos tiros ecoando na noite. Avery cavou mais fundo. As unhas se quebraram, o hálito embaçou a terra. E então, seus dedos tocaram metal. A velha lancheira amassada e fria, exatamente onde o pai havia prometido. Ela a arrancou, o grito perdido no caos. Eu peguei, arfou. Frank lançou um olhar, a esperança acendendo nos olhos. De volta às motos. Agora Avery apertou a caixa contra o peito e rastejou de volta. Frank disparou uma última rajada, cobrindo a retirada. Roxy abriu o sidecar. Agora Avery se jogou para dentro. Uma última onda de guardas avançou para a clareira. Frank, Mike e Roxy
Formaram um escudo vivo, motores berrando, prontos para atravessar à força. Mas quando se afastavam do carvalho, Avery ergueu o olhar e viu Harlon parado no centro da estrada de saída, uma espingarda pendurada no ombro, os faróis iluminando seu rosto pálido e assombrado. Ele não levantou a arma, apenas encarou Avery e Frank, o maxilar tenso bloqueando o caminho. A noite prendeu a respiração. A fuga final impossivelmente próxima agora a uma decisão de distância. Frank cortou o motor, enquanto o sidecar derrapava até parar. O cascalho estalou sob os pneus. A lua cortou as copas das árvores. A respiração de Avery ainda trovejava nos ouvidos, enquanto ela embalava a caixa metálica surrada contra o peito. A floresta atrás deles fervilhava com gritos distantes e o ronco furioso de motores. Mas naquela trilha estreita, tudo se reduziu à figura que bloqueava o caminho. Harlon estava parado sob os faróis. A espingarda presa em mãos trêmulas, os olhos inchados de exaustão e culpa. O rosto antes arrogante e convencido parecia espectral sob o brilho cruel da luz. O cano da arma oscilava nunca firme de verdade. Atrás dele, a estrada serpenteava de volta a Oak Creek. A liberdade estava tão perto que deixava um gosto amargo no ar. Frank ergueu as mãos lentamente, a voz calma, mas dura. Você vai atirar em nós, Harlon. É esse o tipo de homem que você quer ser. O coração de Avery martelou contra as costelas. Ela não conseguia ver os olhos de Harlon por causa do brilho, mas ouviu a falha na respiração dele, um som pequeno quebrado. Harlon tentou firmar o aperto. Sai do veículo, Frank. Você também, Avery. Frank obedeceu movendo-se com uma calma cuidadosa, que tornava o momento mais perigoso não menos. Ele se colocou entre Harlon e o sidecar, o corpo largo protegendo Avery. Você nos pegou, garoto. Mas antes de brincar de xerife, talvez devesse se perguntar quem está protegendo. Os lábios de Harlon tremeram. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você viu Grant machucar a Avery, disse Frank em voz baixa. Eu sei que você ficou parado. Deixou ele destruir vidas. Mas você não a empurrou, não de verdade. Aquilo não foi você, foi. Os nós dos dedos de Harlon ficaram brancos no cano da arma. Não importa. Meu tio diz, Frank o cortou. Seu tio é um covarde. Está tão enfiado no bolso do Sterling que mal consegue respirar. Você acha mesmo que ele vai te proteger se isso der errado? Avery saiu do sidecar, as pernas tremendo. Harlon, por favor, não faça isso. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas ainda dá tempo. Você pode acabar com isso. A respiração de Harlon chacoalhava no peito. A mata pulsava com a memória da violência, o riso de Grant, os gritos de Avery, as chamas que levaram sua casa. Ele piscou, as lágrimas subindo. Você não entende, sussurrou. Grant disse que ficaria tudo bem, que ninguém se importaria. Mas agora estão me culpando. Meu tio disse à polícia que fui eu quem planejou tudo. Disse que conseguia um acordo se eu colaborasse. Os olhos de Frank se estreitaram. Então estão te largando para pagar sozinho. O corpo inteiro de Harlon começou a tremer, a espingarda caindo ao lado. Eu nunca quis que ninguém morresse. Eu juro. Mas Grant dizia que era só um jogo. Agora meu tio quer que eu leve a culpa. Se eu falar, ele disse que nunca mais vou ver o lado de fora de uma cela. Avery deu um passo à frente, a voz tremendo, mas clara. E o meu pai, Harlon. E todas as famílias que beberam da água envenenada por causa daquela pedreira. Minha mãe perdeu tudo. Eu também. Se você quer ser mais do que apenas mais um capacho dos Sterling, esta é a sua chance. Harlon caiu em prantos, os ombros sacudindo. Eu não sei o que fazer. Frank suavizou o tom baixo, mas firme. Você sabe o que é certo, rapaz. A cidade inteira está olhando agora. Você pode se levantar ou se esconder atrás do distintivo que seu tio usa. Um longo silêncio. Harlon caiu de joelhos na terra,
a espingarda pousando inofensiva ao lado. Cobriu o rosto com as mãos, balançando em lágrimas silenciosas e desesperadas. Por fim, enfiou a mão no casaco tremendo e tirou um envelope surrado grosso de tantos papéis dobrados. Estendeu-o para Avery sem encará-la. Está tudo aqui. Cronogramas de despejo, subornos, tudo o que a pedreira fez para encobrir. Seu pai... Ele ia entregar isso antes de matarem ele. Eu encontrei no armário do Grant. Eu devia ter falado antes. Avery pegou o envelope com mãos trêmulas. Sentiu o peso dele, anos de mentiras, provas de crimes, a esperança de algo melhor. Harlan finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos, mas honestos. Desculpa, Avery. Por tudo. Frank se aproximou e pousou a mão no ombro de Harlan. Ainda dá tempo de consertar, mas você tem que agir agora. De repente, Harlan ergueu a cabeça num sobressalto, o pânico florescendo. Vão. Meu tio chamou a SWAT. Ele disse que vai acabar com isso. Não importa quem se machuque. Vocês têm que fugir. Avery e Frank trocaram um olhar medo-gratidão e urgência ardendo entre eles. Avery apertou a mão de Harlan, a própria voz firme apesar do tremor. Obrigada. Isso vai mudar tudo. Frank ligou o motor do sidecar, enquanto Avery se jogava para dentro, o envelope apertado contra o peito e a caixa metálica aos pés. Harlan ficou de joelhos, observando-os desaparecerem entre as árvores, o futuro incerto, mas pela primeira vez, fruto de uma escolha só dele. Enquanto o sidecar rasgava a estrada sinuosa, Avery se agarrou às provas, o coração disparado. Finalmente, tinham tudo o que precisavam para trazer a verdade à luz. A aurora mal tocava o horizonte quando o sidecar de Frank rugiu pela rua principal, pneus, cuspindo cascalho, faróis apagados. Avery segurava a caixa metálica surrada e o envelope, o coração batendo forte com medo e com o lampejo de algo novo, desafio. Eles passaram por vitrines fechadas e calçadas vazias. A emissora de rádio era apenas um prédio baixo de tijolos, espremido entre um restaurante e uma loja de ferragens. O antigo indicativo WC aparecia desbotado na janela. Para a maioria, era apenas um ruído de fundo esquecido numa era de celulares e notícias a cabo. Mas Avery sabia que se a verdade tivesse alguma chance, ela começaria ali. Não numa delegacia sob o controle de Sterling. Frank estacionou no beco, ajudando Avery a sair do sidecar. Cada movimento era urgente. Fique perto. Aconteça o que acontecer, vamos colocar a sua voz no ar. Big Mike e Roxy machucados, mas determinados flanquearam os dois enquanto entravam pela porta dos fundos. Lá dentro, um único DJ da madrugada, um universitário nervoso tocava músicas country para um condado meio adormecido. Ele deu um pulo quando os motoqueiros irromperam, quase derrubando o café. Frank falou primeiro calmo, porém firme. Precisamos do seu microfone. Transmissão de emergência. Vidas estão em jogo. O DJ olhou dos nós machucados de Frank para o rosto cheio de hematomas de Avery e pareceu entender. Levantou-se gaguejando, "Esse sim, senhor", e deixou Frank conduzir Avery até o estúdio à prova de som. Frank fechou as persianas e bloqueou a porta. Mike e Roxy guardaram a única saída. Do lado de fora, a primeira luz do dia lavava Oak Creek. As ruas estavam quietas, mas a tensão fervilhava por baixo. As mãos de Avery tremiam enquanto ela abria a caixa metálica e o envelope espalhando as provas, o caderno de registros do pai, páginas escritas à mão, fotografias e o pendrive com a confissão gravada de Grant. Ela encarou o microfone antigo gasto, o coração tropeçando. Será que sua voz conseguiria romper anos de silêncio e medo? Frank pousou a mão em seu ombro gentil. Você está pronta. Faça-os ouvir. O DJ tirou a emissora do modo automático e colocou no ar ao vivo. O sinal vibrou. Frank empurrou o microfone na direção de Avery e assentiu. Ela puxou um fôlego irregular, apertou o botão vermelho e falou.
No começo a voz saiu fina, quase um sussurro. Aqui é Avery Johnson. Se você está ouvindo isso, é porque não posso confiar na polícia. Minha família e esta cidade inteira estão em perigo. Mas ainda não é tarde. Não se vocês ouvirem o que eu tenho a dizer. Ela leu do diário do pai. Meu nome é Samuel Johnson. Por 10 anos trabalhei na pedreira Sterling. Vi o que eles despejavam no rio barris de resíduos. Veneno vazando para essa nossa água. Tentei avisar o condado. Tentei avisar vocês, mas toda vez que falei fui ameaçado. Mantive este registro porque sabia que algum dia alguém ouviria. Se você está lendo isto, provavelmente eu já não estou aqui. As mãos de Avery tremiam ao virar a página. Meu pai não morreu num acidente. Ele morreu porque tentou nos proteger. Morreu porque foi corajoso o bastante para se levantar. Ela conectou o pendrive. As palavras seguintes saíram trêmulas de medo e raiva. Ouçam. Este é Grant Sterling. Foi o que ele disse quando achou que ninguém estava ouvindo. Frank assentiu para o DJ, que apertou um botão. O estúdio se encheu com a voz de Grant, arrogante e cruel. Meu pai garantiu que Johnson levasse os segredos para o túmulo. Sem livro de registro, sem história, sem problema. Por um instante o silêncio tomou as ondas do rádio. Então Avery voltou a falar, a voz mais forte, agora a fúria crescendo. Eles tentaram destruir as provas. Tentaram me matar. Grant Sterling e seus amigos me empurraram de um penhasco ontem. Achavam que eu morreria como meu pai, mas eu ainda estou aqui. E não sou a única que foi ferida. Suas palavras crepitaram por Oak Creek nos rádios de caminhonetes empoeiradas nas salas de espera do hospital, nas cozinhas, lavanderias e corredores de mercado. Frank via luzes se acendendo ao longo da rua principal enquanto as pessoas ouviam, algumas paralisadas de choque, outras tremendo de raiva. Avery leu em voz alta os cronogramas que Harlan lhe entregara, listas de datas, horários, nomes de produtos químicos. Eles envenenaram a nossa água. Mentiram na nossa cara. E toda vez que gritamos por ajuda à polícia e o hospital encobriram porque foram pagos porque tinham medo. Em voz baixa, falou diretamente aos mineiros. Vocês sabem que o que estou dizendo é verdade. Quantos de vocês perderam familiares para o câncer? Quantos viram o rio ficar preto e nunca tiveram respostas? Frank observou as luzes do estúdio piscarem quando as linhas telefônicas da emissora começaram a acender. Chamadas chegando em massa, algumas pessoas chorando, outras gritando, outras mal conseguindo falar. Avery continuou. A voz agora tremia de emoção, mas não vacilava. Ontem à noite eles incendiaram a minha casa para esconder isso. Teriam me matado também se pudessem, mas não podem matar a verdade. Frank apertou-lhe o ombro, o orgulho brilhando nos olhos. Avery concluiu as últimas palavras soando com dor e esperança. Se você algum dia amou esta cidade, se algum dia quis acreditar em justiça, agora é a hora de agir. Não deixem que enterrem meu pai 2 vezes. Não deixem que nos silenciem de novo. Ela desligou o microfone por um instante. Houve um vazio. Então, o mundo lá fora explodiu. Pessoas saíram de suas casas. Mineiros, mães, crianças de pijama, velhos nas varandas. Carros deram partida a faróis, cortando a madrugada cinzenta. Alguém começou a socar a porta da frente trancada da rádio. Outros ligaram para vizinhos amigos, para a imprensa. Em cada canto de Oak Creek, a raiva floresceu, não mais apenas medo, mas a fúria feroz e unida de uma comunidade traída. Frank abriu as persianas. O estacionamento inchou com a multidão, primeiro dezenas, depois centenas. O DJ piscando começou a colocar as ligações no ar. Deixem ela falar. Eu perdi meu irmão na pedreira. Outro disse, e mataram ele também. Queremos Sterling fora. Avery permaneceu no estúdio exausta, apertando o diário do pai e as provas. Através do vidro, viu as pessoas se aproximarem, algumas gritando seu nome, outras chorando. Frank a abraçou, rude e gentil ao mesmo tempo. Você conseguiu. A cidade inteira acordou agora. Avery respirou fundo uma última vez.
Voltou ao microfone e disse clara e inquebrável: Eles mataram meu pai. Tentaram me matar, mas não podem matar a verdade. Sua voz ecoou em todos os rádios, em todas as casas, em todos os corações trêmulos. A voz do rádio havia virado um incêndio. Ao meio-dia, Oak Creek já não pertencia aos Sterlings nem ao medo. A notícia da transmissão de Avery correu de casa em casa por quintais enlameados e fábricas. Pela primeira vez em anos, o silêncio se rompeu e a raiva virou ação. O rio de gente fluiu para o centro da cidade, engrossando com antigos sindicalistas e senhoras da igreja enfermeiras e adolescentes mineiros de mãos ásperas e mães empurrando carrinhos, todos marchando como um só. Quando os primeiros buzinaços soaram em frente ao fórum, a rua principal ficou intransitável. Homens de macacões manchados de óleo e mulheres ainda de camisola se juntaram ao aperto. Alguns carregavam cartazes improvisados. Justiça para Samuel Johnson. Chega de acobertamentos. Libertem os inocentes, prendam os culpados. Outros apenas gritavam vozes subindo num coro que ecoava entre os prédios de tijolo Sterling fora. Sterling fora. Sterling fora. Na multidão, os Hells Angels formaram uma linha surrados e orgulhosos, alguns machucados todos de pé. Avery, sentada na cadeira de rodas emprestada, estava entre Vivian e Frank. Parecia pequena demais. Ainda assim, cada lente de câmera buscava seu rosto. Moradores estranhos e amigos avançavam por um vislumbre, um toque, uma palavra de agradecimento. Os mineiros batiam em suas costas. Crianças estendiam a mão para segurar a dela, solenes e espantadas. Do outro lado da rua, as portas da delegacia estavam trancadas e tremiam. Lá dentro, a confusão reinava. Os telefones não paravam de tocar. Deputados, alguns envergonhados, outros furiosos, espiavam pelas persianas a massa que crescia. Num escritório apertado, o chefe Wilkins, cabelos grisalhos e postura ereta com sulcos profundos de cansaço no rosto, sentava-se à mesa, o distintivo pesado no peito. Servira Oak Creek por 30 anos. Vira a corrupção crescer como mofo depois de uma enchente silenciosa persistente por toda parte. Durante anos deixara o subchefe Rick Reynolds agir à vontade em nome da paz, da aposentadoria, da ilusão de ordem. Mas as regras antigas já não valiam. O mundo lá fora havia mudado da noite para o dia. Ele foi até a janela. O mar de rostos abaixo era como nada que já tivesse visto. Eles vieram por justiça, murmurou. E eu também. Na borda da multidão, as portas do fórum se abriram e alguns policiais escoltaram Sterling e Grant, rostos pálidos, mãos algemadas atrás das costas, até uma viatura. O clamor foi ensurdecedor. As pessoas avançaram vaiando, lançando palavras de ódio contra os Sterlings. Grant tentou esconder o rosto. O Sr. Sterling encarou a frente maxilar duro, olhos prometendo vingança. Mas a multidão queria mais. Alguém gritou. E o Reynolds? Ele acobertou tudo. Outros ecoaram. Chega de policiais sujos. Tirem o distintivo. Agora. Lá dentro, o chefe Wilkins reuniu sua equipe. A voz era firme, carregando um peso que cortava o barulho. Cometi erros, mas hoje vamos consertar isso. Tragam o subchefe Reynolds para mim. Agora. 2 deputados hesitaram, depois assentiram. Minutos depois, Reynolds foi arrastado para o saguão. O uniforme ainda impecável. O sorriso de desprezo ainda ensaiado. Ele encarou Wilkins desafiador. Que circo é esse, chefe? Wilkins ficou diante dele, olhos claros, voz ressoando. Rick Reynolds, você está suspenso e destituído do seu distintivo. Está sob investigação por obstrução da justiça, conspiração e colocar o público em risco. Reynolds riu tentando se virar. Você vai se arrepender, Wilkins. Eu sou a única coisa que mantém esta cidade unida. Mas o chefe não recuou. Estendeu a mão, desabotoou o distintivo do subchefe e o lançou ao chão. Não mais.
Um dos deputados mais jovens, lágrimas nos olhos, deu um passo à frente e colocou as algemas nos pulsos de Reynolds. O saguão explodiu em aplausos. Do lado de fora, a multidão viu tudo pelas janelas. Alguém ergueu um megafone e gritou a notícia: Reynolds está fora. O distintivo acabou. A onda foi imparável. O gramado do fórum se encheu de música, choro e gritos de triunfo. Homens apertavam as mãos. Mulheres se abraçavam. Alguns apenas ficavam parados incrédulos, deixando a esperança voltar pela primeira vez em anos. Avery avançou até a frente, erguendo o diário do pai bem alto. "Nós fizemos isso juntos", gritou. "Chega de se esconder. Chega de mentiras." Frank e os motoqueiros ergueram os punhos. Vivian, com lágrimas correndo, beijou a bochecha de Avery. O último ato ainda não tinha terminado. Dentro de uma viatura trancada, o Sr. Sterling encarava a multidão. O peso de cada crime o pressionava. Grant desabou ao seu lado. Quebrado, mas a cidade já havia falado. Nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhuma ameaça conseguiria afogar aquelas vozes outra vez. Ao cair da noite, luzes se acenderam por toda Oak Creek, não por medo, mas em celebração. A praça virou um mar de lanternas e canções. Ainda assim, em meio à alegria, Avery sabia que o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. O maior predador não era o distintivo nem o valentão, mas o homem que construiu seu reino sobre terra envenenada. No dia seguinte, os olhos se voltariam para a mansão Sterling. A última fortaleza, o último segredo. Amanhã nasceu sobre Oak Creek como um tiro de advertência. O céu lavado em ouro frio. A cidade estava ferida e desperta. Cada rua fervilhava de boatos. Os Sterlings iam cair a família inteira de joelhos. Mas na borda da cidade, na mansão no alto da colina, onde os Sterlings reinaram por décadas, o pânico era a única certeza. Lá dentro, caos. O Sr. Sterling disparava ordens em 3 telefones diferentes. O maxilar tenso, o cabelo em desalinho, a camisa para fora da calça. Um rei subitamente despido da armadura. Grant, de olhos arregalados e oco, atravessava o saguão de mármore com a voz rouca de horas de culpa e negação. "Temos que ir", implorou, agarrando uma bolsa, o rosto manchado de lágrimas e suor. "Eles estão vindo. Pai, a polícia, os motoqueiros, todo mundo. Se não sairmos agora, Sterling." O silenciou com um olhar, alternando chamadas pilotos particulares, um assessor de senador, um advogado sem rosto, prometendo milagres pelo preço certo. "O helicóptero está abastecido. Voamos para Chicago e depois para fora do país. Ninguém vai nos tocar lá se valorizarem suas carreiras." Mas não havia convicção nas palavras, apenas o medo roendo pelas frestas. Do lado de fora, o mundo se fechava. Na pista privada atrás da mansão, o rugido de motores quebrou o silêncio. Motoqueiros. Frank, Big, Mike e Roxy e outros alinharam as motos ao longo do asfalto. Motores roncando, botas firmes no chão, cheiro de óleo. Suor e fúria justa enchiam o ar da manhã. Frank se aproximou do helicóptero à espera, o capacete debaixo do braço. O piloto hesitou, dividido entre dinheiro e medo. Frank encarou através do vidro do cockpit para Sterling e então meteu a mão na bolsa. Com um movimento seco, arremessou no para-brisa a jaqueta de Avery enlameada e resgatada de Eagle Ridge. O piloto recuou quando o tecido manchado se abriu. Uma acusação silenciosa. "Você não pode fugir da verdade." A voz de Sterling subiu em pânico. "Afastem esses homens da minha aeronave. Eu estou pagando, vamos." Mas os motoqueiros não se moveram. O olhar de Frank prometia nenhuma negociação. De volta à casa, Grant desmoronava. "Isso é culpa sua", gritou para o pai. "Você me fez fazer tudo. Disse que ninguém se importaria, que o dinheiro resolveria. Porque você me fez machucar aquela garota." A compostura de Sterling ruiu. "Não ouse me culpar." "Grant,
Se você tivesse ficado de boca fechada, nada disso teria acontecido. Eu te avisei sobre ser descuidado. A mansão tremeu com o som de helicópteros, não o deles, mas o bater ensurdecedor dos rotores do FBI descendo do céu. SUVs pretos avançaram pela alameda privada. Agentes armados se espalharam armas em punho, vozes ecoando pelos megafones. Robert Sterling, Grant Sterling, FBI. Saiam com as mãos para cima. A propriedade está cercada. Não há para onde fugir. O rosto de Sterling ficou vazio. A última ligação para um aliado político caiu pela primeira vez. O medo real cintilou em seus olhos. Ele olhou para Grant e viu não o filho, mas um passivo, um espelho de todos os seus fracassos. As portas foram arrombadas. Agentes invadiram. Sterling tentou erguer as mãos, mas o momento de dignidade já tinha passado. Caiu de joelhos o rei da pedreira, rendendo-se sobre o mármore polido, enquanto Grant soluçava ao seu lado. Frank observou da pista enquanto os dois Sterlings eram conduzidos para fora algemados e em silêncio. O ar estava pesado de câmeras de notícias. Moradores aplaudiam e um punhado de velhos mineiros cuspia aos pés dos homens caídos. Grant se virou ao ser levado para o veículo. Você disse que me protegeria. Pai, você disse que nada ia acontecer. Sterling rosnou de volta a voz crua. Você arruinou tudo. Você e seus amigos, a sua estupidez nos destruiu. Os agentes do FBI os colocaram em carros separados, batendo as portas com força. O trovão do passado finalmente os alcançara. No turbilhão da comoção, Avery chegou empurrada por Vivian e ladeada pelos Hells Angels. Sua nova cadeira de rodas reluzia um presente dos motoqueiros com o logotipo estampado com orgulho. Ela observou enquanto Grant era empurrado para a van policial. Os olhares se cruzaram por um breve instante. O silêncio caiu. Grant parecia quebrado, desesperado por perdão ou conforto, algo que jamais viria. Avery não disse nada. Não sorriu. Não zombou. Seu olhar era firme, cheio de pena até de misericórdia. Para Grant, aquele foi o julgamento final. Um destino pior do que a raiva. Ele desviou o rosto ardendo de vergonha. Frank se aproximou de Avery e pousou a mão em seu ombro com suavidade. Acabou, garota. Você derrubou todos eles. Vivian enxugou uma lágrima, orgulho e tristeza misturados nos olhos. Você é a filha do seu pai, sussurrou enquanto as últimas sirenes se afastavam. A cidade respirou aliviada. O reinado dos Sterling, construído sobre veneno, crueldade e segredos, tinha terminado. Ainda assim, quando a poeira baixou e a multidão começou a se dispersar, uma paz silenciosa voltou a Oak Creek. Pela primeira vez em décadas, o futuro parecia aberto não só para Avery e sua família, mas para todos que haviam sofrido nas sombras. Mas a história não terminara. Depois da tempestade, restavam cicatrizes a curar confiança, a reconstruir, e uma cidade pronta, enfim, para recuperar sua alma. O primeiro calor verdadeiro da primavera percorreu Oak Creek, varrendo os últimos vestígios de inverno e tristeza. No amplo gramado em frente ao velho quartel dos bombeiros, mesas vergavam sob o peso da comida. Montanhas de costelas, pão de milho, salada de batata, tortas tão frescas que o vapor se misturava à fumaça das churrasqueiras. O ar vibrava com risadas. O tilintar de garrafas de refrigerante, crianças correndo por entre as pernas, vizinhos, trocando histórias antigas com uma esperança nova. Era um dia que ninguém na cidade ousara imaginar semanas antes, uma celebração não só de justiça, mas de sobrevivência. O banner acima da multidão dizia Oak Creek Healing BBQ, Together for Our Future. Sob ele, Vivian e Avery se moviam entre os grupos recebendo abraços, apertos de mão e agradecimentos sussurrados. Os mineiros, muitos agora desempregados, desde que a pedreira fora fechada para investigação, estavam ali com suas famílias, bolsos vazios, mas olhos brilhantes. Pela primeira vez, ninguém ficava sozinho.
Avery conduzia sua cadeira pela multidão, a nova cadeira deslizando suave pela grama. O emblema que os Hells Angels haviam costurado nas costas Valkyria, a que escolhe a vida, brilhava ao sol marca de resistência e pertencimento. Ela avistou Frank na grelha avental, amarrado na cintura tatuada, virando hambúrgueres e distribuindo ordens. Vivian permanecia por perto, ajudando no que podia as bochechas coradas pela fumaça e pela felicidade. Não havia mais traço do cansaço do hospital em seus passos, apenas o calor sereno de uma mulher que finalmente deixara o peso do medo para trás. Ao longo da tarde, as pessoas compartilharam lembranças. Algumas choraram o que foi perdido. Casas, saúde e entes queridos, envenenados por anos de ganância corporativa, mas a maioria encorajada pela história de Avery e pela transmissão que mudara tudo, falava do futuro. Falavam de novos empregos e escolas de um rio que talvez voltasse a correr limpo de uma cidade que pertenceria ao seu povo, não a tiranos. O novo conselho municipal eleito por maioria esmagadora, após a revolta, anunciou a criação de um fundo de reparação. Cheques seriam destinados a todas as famílias afetadas pela poluição da pedreira, com os Johnson entre os primeiros da lista. Para muitos, era a primeira vez em anos que a justiça não parecia uma fantasia. No meio da celebração, Harlon se aproximou. Avançava de forma hesitante pela multidão, mais magro, mais inseguro do que antes. A arrogância havia desaparecido, substituída por humildade e uma esperança envergonhada. Ele segurava uma carta dobrada e parou ao lado da cadeira de Avery, buscando permissão em seus olhos. Avery começou a voz falhando. Não há desculpa para o que eu fiz ou para o que deixei de fazer. Fui um covarde. Deixei Grant e meu tio me transformarem em algo que eu nunca quis ser. Avery o observou em silêncio. Ao redor, as conversas diminuíram. Alguns olhavam com desconfiança, outros com curiosidade. Ela falou baixo, sem amargura. Você deixou o medo te controlar, Harlon, mas no fim, fez a escolha certa. Isso importa. Ele baixou os olhos para os sapatos. Não parece suficiente. Vou passar a vida tentando consertar isso se você me deixar. Ela assentiu, os cantos da boca se erguendo num sorriso pequeno e cansado. Vai ter que passar. Redenção não é solução rápida. É todo dia pelo resto da vida. Os ombros de Harlon relaxaram, um peso se levantando, que só a verdade podia tirar. Ele colocou a carta na mão de Avery, uma confissão escrita, uma promessa e um plano para testemunhar em todas as audiências e por cada família injustiçada. Quando ele se virou para sair, Frank chamou atrás dele. Da próxima vez, pega uma espátula. Serviço comunitário começa na churrasqueira. A multidão riu, quebrando a tensão, e Harlon entrou na fila de voluntários. O suor escorrendo pela testa enquanto servia comida e recebia olhares cautelosos, às vezes gratos, dos vizinhos que havia traído. Mais tarde, quando o sol desceu e a luz dourada se infiltrou sob as mesas de piquenique, Avery se viu ao lado de Frank e Vivian. Frank encostava na grelha, braços cruzados, a casca dura suavizada, ao observar Vivian rindo com um grupo de crianças da escola. Avery pigarreou, o nervosismo tremulando. Frank. Ele olhou, os olhos azuis cintilando. Fala, garota. Ela hesitou e então disse: Obrigada por tudo, por estar lá, por lutar, por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Frank baixou a cabeça, coçando a nuca. Você fez o trabalho pesado, Valkyria. Vivian deslizou a mão na dele, um rubor subindo as bochechas. Encontrou o olhar de Avery, o sorriso trêmulo de alegria. Ele salvou nós duas. Disse suavemente. Avery olhou de um para o outro, o coração se enchendo. Durante meses, chamara Frank apenas de o motoqueiro, sempre mantendo distância com medo de deixar alguém ocupar a sombra do pai. Mas agora, com os olhos da mãe brilhando com o peso da dor, finalmente dividido e aliviado, a palavra veio. Obrigada, tio Gunner, disse a voz firme.
As palavras soaram certas sólidas como o clique de uma peça se encaixando no lugar. Os olhos de Frank se arregalaram, depois suavizaram, e ele puxou Avery para um abraço cuidadoso. Braços ásperos, mas gentis ao redor de seus ombros. É um nome que eu atravessaria o inferno para honrar. O momento foi interrompido por Roxy, que chegou com um embrulho em papel pardo. Para a Valquíria, disse sorrindo ao entregar. Avery rasgou o papel. Dentro havia uma jaqueta de couro sob medida, o brasão dos Hells Angels em uma manga e nas costas, em letras brancas ousadas, Valquíria, a que escolhe a vida. A multidão explodiu em aplausos. Vivian enxugou as lágrimas e a risada de Frank ribombou como trovão distante. Avery vestiu a jaqueta sentindo o peso, o calor, a promessa de algo maior. Pela primeira vez em anos sentiu-se inteira. Quando o crepúsculo se assentou, lanternas se acenderam cordões de luz, serpenteando pelas árvores gente dançando, crianças gritando, e à margem do rio ecoando música e o chiar do churrasco. Avery ergueu os olhos para as estrelas, respirou o cheiro de grama e fumaça, e se permitiu acreditar na esperança outra vez. Encontrou o olhar de Frank. Ele assentiu para a multidão, depois para Vivian, pronto para ver como será o amanhã. Garota. Avery assentiu a voz forte. Estou pronta. As cicatrizes sempre estariam ali na terra, na cidade e dentro de cada um deles. Mas naquela noite, sob o brilho suave da cura e do perdão, eram prova de sobrevivência, não de derrota. E enquanto a risada se espalhava pela noite, Oak Creek deu seus primeiros passos rumo a um futuro nascido da verdade, da coragem e da vontade inquebrável de quem escolheu viver. O cemitério ficava numa colina baixa, acima do rio, onde o vento trazia o cheiro de terra molhada e pinho. A luz da manhã deslizou pelas lápides como uma bênção. Avery avançou pela trilha de cascalho em sua jaqueta de couro preta, a que trazia Valquíria, a que escolhe a vida, e parou diante de uma pedra simples marcada: Samuel Johnson, marido, pai. Ele disse a verdade quando o custo foi maior. Vivian ficou atrás dela, as mãos envolvendo um pequeno buquê de flores silvestres. Frank, tio, Gunner, agora em tudo o que importava, aguardava a uma distância respeitosa, braços cruzados, olhos baixos, sem motor e sem barulho, apenas o sussurro do vento na grama e o toque suave das pedrinhas sob as rodas de Avery. Ela tirou do colo um livro de capa dura, a versão publicada do Diário do Pai. A capa era simples. O rio que nos deram. Passou o polegar pela lombada e o colocou com cuidado aos pés da lápide. Cumprimos a sua promessa. Pai sussurrou. Eles ouviram você. Vivian se ajoelhou para pôr as flores ao lado do livro. A voz tremeu. Ele teria amado esta cidade hoje. Não porque seja perfeita, mas porque finalmente escutou. Ela alisou a pedra com a ponta dos dedos, como se arrumasse o cabelo do marido. Ele costumava dizer: rios lembram. Talvez agora se lembrem de nós com bondade. Frank deu um passo à frente, pigarreando, tentando impedir que a emoção quebrasse a voz. Trouxe uma coisa. Colocou uma pedra lisa de rio com letras brancas pintadas à mão. A verdade flutua. Deu de ombros meio sem jeito. A Roxy fez. Disse que pertence aqui. Avery sorriu. Pertence. Ficaram em silêncio por um longo momento. 3 sobreviventes unidos por um amor teimoso e pela recusa em desviar o olhar. Quando uma brisa soprou, Avery inclinou o rosto para ela, olhos fechados. Pela primeira vez sentiu apenas o vento, não o abismo sob si. Pronta? Perguntou Vivian em voz baixa. Avery assentiu. Estou. Deixaram a colina com passos leves e corações serenos. Naquela tarde, as portas da escola se abriram para o primeiro dia de volta de Avery. Os alunos se afastaram para deixá-la passar, sem revirar de olhos, sem sorrisos de deboche. Alguns acenaram, outros ergueram o queixo com sorrisos tímidos. Uma aluna do 2º ano, com jaqueta da banda marcial, tocou o pet da Valquíria e murmurou: Obrigada.
Um garoto da aula de oficina apoiou-se num armário e disse a voz grossa: "Meu pai. Ele está fazendo tratamento agora por sua causa." Avery sustentou o olhar dele e fez o menor dos acenos. Sem discursos, sem cerimônia, apenas reconhecimento. Humano e sem encenação. No fim do corredor, duas sombras conhecidas a ladeavam. Big Mike e Roxy caminhavam como seguranças numa fila de veludo que ninguém mais precisava. Não estavam ali para causar problemas. Estavam ali porque ela pediu e porque gostavam da expressão no rosto dos alunos, quando a gentileza vestia couro. "Parece diferente", disse Roxy, empurrando uma porta dupla com o punho. Mike sorriu para Avery. "Parece certo." Eles passaram pela vitrine de troféus. Novas placas haviam sido adicionadas, prêmios de serviço comunitário, um memorial aos mineiros perdidos, uma foto de Samuel Johnson de capacete, sorrindo sem pedir desculpas. Alguém colocara uma única rosa branca à frente. Na aula de inglês, a professora Tilden, que antes fingira não ver, parou à porta e encontrou o olhar de Avery. "Se você estiver disposta", disse a voz firme, "há algo que gostaríamos de começar. Um encontro toda sexta depois da aula. Vamos chamar de Asas de Aço. Um lugar para qualquer um que tenha sido empurrado à beira poder dizer o que o rio nunca levou embora." Ela engoliu em seco. Você lideraria Avery. Considerou os rostos ao redor, os curiosos, os cautelosos, os feridos de formas invisíveis. "Sim", disse. "Eu lidero." A notícia correu rápido. Ao fim da semana, a biblioteca transbordava calouros com mãos trêmulas, veteranos escondendo lágrimas sob mangas de uniforme e crianças quietas que conheciam bem a geografia das mesas vazias no almoço. Avery conduzia a partir da cadeira não como líder de desfile, mas como testemunha. Contou a verdade sobre o medo que vem em ondas e às vezes se parece com silêncio. Falou da respiração que pode ser o som mais corajoso da terra. Falou de rios e raízes e de como às vezes a misericórdia chega sobre duas rodas vestindo couro remendado. Depois disso, os convites se multiplicaram, porões de igrejas, centros comunitários, ginásios. Avery falou sobre bullying e coragem, sobre a arquitetura da crueldade e as pequenas ferramentas diárias para desmontá-la. Uma mão na roda. Uma palavra dita em voz alta, um amigo que fica. Frank e Vivian sentavam no fundo nas primeiras palestras, mãos entrelaçadas, lágrimas guardadas. Harlon apareceu mais de uma vez, não para falar, mas para ouvir e carregar cadeiras dobráveis para os atrasados. Evitava câmeras. Não queria aplausos. Quando um garoto do primeiro ano sussurrou que não sabia como se impor diante de um colega de time, Harlon o levou ao corredor e mostrou como dizer não sem tremer. A primavera se abriu em verão. O fundo de reparação pagou contas médicas e reconstruiu casas. O condado instalou novos monitores ao longo do rio. Professores receberam novos treinamentos. A escola lançou um programa de espectadores com consequências reais. O caso dos Sterling avançou pelos tribunais. A justiça veio devagar, teimosa, com recibos, depoimentos e o peso de uma cidade que aprendera a se encarar. E então, numa noite tranquila, um grande envelope chegou ao apartamento dos Johnson. O remetente vinha carimbado em tinta azul, com um brasão que Avery antes só vira na televisão. Ela abriu com dedos cuidadosos, a respiração presa ao ler. "Parabéns, você foi admitida na Universidade Hawthorne, um lugar prestigioso sobre o qual seu pai brincava sempre que os boletins voltavam com linhas perfeitas." Havia uma bolsa duas cobertura integral para uma estudante que demonstrara liderança extraordinária em prol do bem público. As mãos dela tremeram. Vivian a envolveu por trás, rosto colado ao dela, risos abafados por lágrimas. Frank socou o ar e soltou um grito tão alto que o cachorro do vizinho respondeu. Celebraram na cozinha com bolo de limão da lanchonete e copos de papel de ginger ale. Avery manteve a carta dobrada no bolso por uma semana, abrindo-a sempre que a dúvida tentava sussurrar. Imaginou o pai na colina acima do rio, não como um fantasma, mas como um homem que teria dirigido 3 horas só para sentar na última fila da primeira aula dela
assentindo a cada anotação. No último dia do verão, Avery voltou sozinha ao cemitério. Colocou um moletom da Hawthorne sobre a grama azul marinho com letras brancas e pousou a palma da mão na lápide. Vou escrever novas páginas, prometeu. Não para substituir as suas, mas para carregá-las adiante. De volta à escola para a assembleia de abertura. O ginásio estava lotado. O diretor falou sobre construir uma cultura de proteção, sobre uma coragem que começa nas menores decisões. Então ele se afastou e os alunos se levantaram quando Avery conduziu sua cadeira até o centro da quadra. Sem fanfarra, sem holofote, apenas o som de 1000 tênis sobre a madeira polida e uma atenção tão concentrada que parecia calor. Ela ergueu os olhos para as vigas, os banners, as luzes, a faixa de céu recortada pelas janelas altas e sorriu. Acima do burburinho do ginásio, ela ouviu motores roncando ao longe no estacionamento. 2 silhuetas encostadas em suas motos, além das portas abertas. Braços cruzados, sorrisos de lado. Roxy e Big Mike, guardiões, que viraram amigos permanecendo ali não porque precisavam, mas porque a garota que respeitavam pediu que ficassem. Avery pegou o microfone. Eles acharam que me empurrar de um penhasco seria o fim, disse a voz firme como aço. Não sabiam que seria a forma como me ensinariam a voar. O ginásio explodiu em aplausos e gritos. Alguns estudantes choravam, outros riam de puro alívio em Oak Creek. A coragem de Avery mostrou que até as asas mais quebradas podem levantar voo e que a justiça é possível quando uma comunidade permanece unida. Qual momento da jornada dela mais te inspirou ou te fez pensar diferente sobre coragem? Se você encontrou esperança na história de Avery, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias poderosas que podem mudar vidas.